Você já viu a frase colocar a carroça na frente dos bois? Isso é o que mais acontece, não só nos meus atendimentos com hipnoterapia, como o que eu vejo por aí no dia a dia. Isso é muito comum. Eu queria trazer essa reflexão, conversar com vocês sobre isso. E para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapias regressivas, como regressão de idade, regressão de vidas passadas. E se você tem interesse sobre esse assunto, quer saber como a hipnoterapia pode ajudar você em alguma situação que você esteja passando, deixar o link aqui na descrição, você vai preencher um formulário e agendar uma conversa comigo, onde eu posso esclarecer todas as suas dúvidas e explicar como a hipnoterapia pode te ajudar. Mas agora vamos ao tema desse vídeo, sobre como as pessoas elas têm o hábito, o costume de sempre querer saber fazer algo sem antes começar. Por exemplo, eu sempre pergunto à pessoa se ela tem o hábito de meditar durante meus atendimentos, porque ajuda, né? Ajuda a acalmar a ansiedade, enfim. E a pessoa diz: Não, não sei. Aí eu pergunto: Mas você meditou quantas vezes já? Quantas tentativas? A pessoa fala: tentei ali uma vez, duas, por alguns minutos, não consegui desistir. Bem, não é que a pessoa não saiba meditar, ela apenas não adquiriu a prática. Por exemplo, eu não consigo correr uma maratona, mas é porque eu não tenho capacidade? Não, é porque hoje, como eu não tenho o hábito de atividades físicas tão regularmente, eu não consigo correr nem 5 quilômetros de uma vez, imagine uma maratona. Então, o fato de eu não conseguir fazer algo é justamente o fato de eu não começar. E eu não começo porque eu não sei. E eu não sei porque eu não começo. Então, isso acaba virando um paradoxo, onde a pessoa ela fica presa, ela não anda, ela não se movimenta em direção àquilo. Outro exemplo é leitura. Eu não tinha o hábito da leitura. Comecei a ler, hoje em dia eu consigo sentar e pegar um livro para ler, mas antes eu não me concentrava, eu não tinha paciência. E claro, uma coisa que me fez ter muita paciência foi ler conteúdos que me interessam. Eu não consigo pegar um livro de um tema que eu não tenho interesse, realmente aí é difícil para mim, mas se for um livro que eu me interesso, que eu gosto, eu consigo ler. E as pessoas dizem assim: mas eu não sei ler, eu não... aliás, não é que eu não sei ler, são alfabetizadas, né? Eu não consigo parar para ler. Só que essa pessoa, ela nunca parou para ler de fato. A pessoa pega um livro, abre para ler ali uma, duas páginas, diz que não consegue, abandona e diz que não consegue ler. Então, isso é um desafio muito grande para a maioria das pessoas, que é você entender que você precisa começar a fazer algo para que você adquira o hábito daquilo e não ter o hábito para começar a fazer. Não existe o contrário. Você precisa começar. Então, um passo de cada vez é o que faz toda a diferença. E aí que eu quero dar a dica para vocês de como construir um hábito, seja meditar, seja ler um livro ou qualquer outra coisa que você queira fazer. O primeiro passo é você reservar um tempo para fazer aquilo. Por exemplo, no caso da leitura. Se você deseja adquirir o hábito de ler, você precisa separar um momento do seu dia para que você possa sentar e ler, mesmo que você não queira, porque no começo, de fato, você não vai querer, porque você não tem o hábito, o seu cérebro, ele não vai estar acostumado a você sentar para ler. Então, no começo, você vai ter essa dificuldade. Porém, você precisa fazer, mesmo se sentindo é, é, sentindo que você não quer fazer, mesmo com dificuldade. Porque no começo é assim mesmo, mas vai chegar ao ponto que você vai fazer isso automaticamente, você nem vai perceber que está fazendo. E para isso você vai reservar um horário no seu dia. Por exemplo, se para você é melhor à noite, antes de dormir, você vai fazer o que tem que fazer antes de dormir, separando uma hora para você sentar, abrir um livro e ler. Se o seu horário mais adequado é pela manhã, então você vai separar um horário da manhã para você fazer. Se for à tarde, do mesmo jeito. E você vai executar essa ação mesmo que você não queira, no sentido de não ter vontade. E você não vai se propor a ler um livro completo naquele momento. Você vai se propor a ler um mínimo de páginas, porém, pode ser até que um determinado dia você esteja realmente cansado e você leia apenas uma ou duas páginas, sendo que a sua meta era 10, né? Dando um exemplo aqui. O fato de você ter parado aquele momento que já que deve virar uma rotina, né? Parou para ler, já faz com que o teu cérebro entenda que você
aquele momento você vai ler. Então ele meio que se regula, ele se adapta para aquilo. E se você, naquele dia mais cansado, não lê nenhuma página sequer, você vai quebrar o ciclo desse hábito. Então, esse vídeo era rápido, era só para falar sobre isso mesmo, porque eu fico muito curioso de como as pessoas não entendem isso, de que elas precisam começar para ter o hábito, não ter o hábito para começar. Isso é lógico, né? Mas enfim, as pessoas não entendem isso. E a dica é essa: separa um momento do seu dia e faz o que tem que ser feito. Nem que seja rápido ali, se você não vai ler as 10 páginas, leia pelo menos uma página, mas não deixe de fazer. Esse exemplo que eu estou dando para a leitura, mas, por exemplo, a meditação encaixa da mesma forma. Separe um momento para meditar, nem que seja 1 minuto. Se a sua meta é 10 minutos, faça 10 minutos. Mas se aquele dia você está muito cansado, não desiste, não deixa de fazer, nem que seja por apenas 1 minuto, porque isso é muito importante para você não quebrar o ciclo. E eu gostaria de saber um pouco sobre você, se você tem algum hábito que você está buscando criar, mas acabou que não conseguiu ainda, deixa aqui nos comentários algum hábito que você deseja criar ou que você já criou e como foi que você fez isso. Talvez o seu comentário seja útil para que outras pessoas acabem pegando o que você fez e aplicar na vida delas. Mas não vai embora agora, tá? Eu vou deixar em algum lugar nesse vídeo outros vídeos que eu gravei que talvez você possa se interessar. Então clique em algum desses vídeos e depois comenta lá o que você achou.